Bem-vindos ao canal do Remy Factos. Vocês sabem que no canal do Remy Factos só traz pessoas importantes, ok? E hoje não é diferente, tem aqui o meu convidado muito, mas muito especial mesmo. E o mais bom é que foi aquela pessoa que quando eu comecei o meu canal deu-me suporte, foi graças a ele e outras pessoas que se juntaram, que deram-me essa força. Eles é que ajudaram-me muito para que eu continuasse até hoje, ok? Porque sabem que tudo que se começa tem sempre dificuldades, barreiras, mas graças a esse meu convidado que eu vou lhe apresentar já daqui a nada, eu sei que você está ansioso para saber quem é, que fez mais uma vez, vocês sabem que eu repito muito, com que eu continuasse até hoje, ok? Eu estou a falar então do diretor provincial do Gabinete da Educação do Mochico Leste, o Dr. Eduardo Dazinha. Ele não só diretor deste gabinete, mas também ele é professor, jornalista e evangelista, ok? Ele tem essas todas responsabilidades. Está aqui hoje no canal do Remy Factos. Eu já fiz a apresentação, só me resta recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Eu não sei se vou lhe tratar de diretor, ser jornalista ou então evangelista, mas aceitem só de todas as formas que eu lhe tratar. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado ao Remy Facto, uma casa que nós juntos começamos e nós, quando tudo começou, já prevíamos onde iria chegar, porque sabíamos que era uma iniciativa louvável, uma iniciativa de um jovem batalhador, um jovem trabalhador, um jovem com projetos e com foco. E muito obrigado também aos telespectadores, a todos aqueles que nos acompanham neste canal, que já se tornou uma cultura, já é agora o nosso acompanhante do dia a dia, nas nossas casas, no nosso pequeno aparelho de telefone, estamos a acompanhar todas as ocorrências deste canal. Desde já, o nosso agradecimento a todos que trabalharam e trabalham também para manter vivo este canal. Muito bom. Diretor, eu sei que tivemos alguns problemas quando você fez uma viagem, não sei se era uma viagem que tem a ver com o seu trabalho, né, do gabinete, ou então era uma viagem particular, eu não sei, mas eu só me apercebi que sofreu um acidente. Agora, me importa saber se estás bem de saúde. Estou, graças a Deus, bem, vivo, mas rejuvenescido, e parece que aquilo serviu para me ajudar a ganhar mais coragem, mais determinação, e eu vi com muita força, porque já não vou parar. A quem podia pensar que com isto ia recuar, ia reduzir a velocidade no trabalho, não é o volante, porque o que aconteceu não tem nada a ver com velocidade ao volante, mas a velocidade ao meu trabalho. Vou continuar a dar o meu máximo, para isso é que estou aqui, para servir. Vou continuar a servir ao meu povo com muita dedicação, com meu amor, com minha entrega. Estou aqui de saúde, louvo e agradeço a Deus por me ter livrado daquela situação. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, para você que nos acompanha, possivelmente você quer saber o que é que eu vou conversar com o diretor, o evangelista, o professor. Ao mesmo tempo, ele tem muitas funções, jornalista também, ok? O que eu vou falar com ele acerca os desafios e perspectivas da educação na província do Mochico Leste, bem como sobre recente acidente que eu já mencionei há pouco tempo, porque eu vou aprofundar mais, saber o porquê que aconteceu. Eu sei que acidente acontece, mas vou aprofundar mais, né? Aproveitando da sua abordagem na apresentação, ok? Então são essas questões que eu vou tratar com o diretor presente aqui no canal do Remy Factos, ok? Eu vou querer saber da parte dele as perspectivas da educação, assim também como o recente acidente que aconteceu, ok? Então, diretor, por favor, como é que avalia o estado atual da educação na província do Mochico Leste? O estado da província do Mochico Leste ainda é preocupante, porque é de domínio de todos que a nossa província ainda é nova. Durante algum tempo, ou durante toda a vida, pertencíamos à província do Mochico, e com a nova divisão político-administrativa, hoje somos uma província autônoma.
Como tudo, um filho que começa agora a caminhar, um filho que começa agora a criar a sua autonomia, encontra sempre a dificuldade e por isto clama para aqueles que já têm experiência poder lhe ajudar a caminhar. A província do Mochico-Leste, o setor da educação não foge à regra. Estamos a caminhar, começamos com muitas limitações. E deixo de dizer aqui que um dos problemas que a nossa província enfrenta é o número insuficiente ou a insuficiência de professores. Nós temos muitas crianças, muitos jovens ávidos a aprender, a escrever, a ler, aprender a conhecer a vida, a conhecer o mundo através das letras, mas o número de professores que temos hoje não nos ajuda a atingirmos esses objetivos. Mas eu devo sublinhar aqui uma coisa que é muito importante, a vontade do líder desta província. O governador da província é um jovem, uma pessoa com visão, uma pessoa com sonhos, uma pessoa com desejo de ver as coisas a caminhar, e ele tem feito tudo, tem nos dado força, tem nos dado coragem, tem nos apoiado à medida do possível para que a educação não esteja muito lá no fundo do túnel. Então, o setor da educação ainda carece de algumas soluções, de alguns investimentos. Tal como podem imaginar, eu sei que os meus telespectadores, os nossos telespectadores devem estar já a esperar dessa situação. Nós temos um problema maior a nível do ensino médio, como se diz, no ensino do segundo ciclo. Nós temos apenas um único a nível do Kazombo, único complexo onde é liceu 7, que dá aulas, que dá formação a nível média, da 10ª, 11ª, 12ª, aqui no Kazombo. E temos apenas no Luau também temos na Cameia temos no Luacano quer dizer, temos 4 do ensino geral, 4 instituições do ensino secundário geral a nível do segundo ciclo. Temos um politécnico no Luacano que não funciona por enquanto, por razões técnicas que a nossa luta é reativar. Temos um politécnico da Cameia, por sinal único politécnico da Cameia, e temos o técnico agrário do Luau. Para uma província como esta nossa, são insuficientes. Precisamos ter aqui mais escolas de formação de professores, por exemplo. Temos necessidade de ter escola de formação de técnico de saúde, mas nós não adormecemos, não estamos relaxados, o esforço vai para aí, porque, já o disse sem querer repetir, o governo da província está a fazer esforços junto das entidades competentes para que nos próximos tempos possamos ter essas instituições para bem servir aos nossos jovens. Um outro elemento, uma luta titânica, que é o nosso cavalo de batalha no setor da educação, prende-se com a falta do ensino superior em toda a extensão da nossa província. Nós não temos sequer nenhum núcleo do ensino superior. Situação essa que tem provocado com que os nossos jovens abandonem as nossas terras, as nossas localidades, vão para outras partes do nosso país à procura destes serviços, porque hoje o desafio é aprender mais. As pessoas querem documentar-se, querem aperfeiçoar mais, querem empoderar-se mais no conhecimento, porque diz que a educação é a arma que transforma o mundo. Então, sem ela, a gente não consegue desenvolver. E têm razão os nossos jovens que fogem, todavia, a responsabilidade está do nosso lado, trabalhar para criar essas condições para que os próximos jovens não possam mais deixar as nossas terras para irem nos outros pontos à procura do ensino superior. E, além disso, temos vários outros desafios que, pouco a pouco, porque dizem que Roma não foi construído num só dia, mas nós não adormecemos, vamos continuar juntos. Não é só o setor da educação, todos juntos, todos os munícipes do Kazombo, da Cameia, do Luacano, do Lago de Lô, de todos os nossos munícipes e de todos os nossos municípios, de toda a nossa província, e as entidades eclesiásticas, religiosas, eclesiásticas ou religiosas, dito melhor,
as entidades tradicionais, o próprio governo, temos que estar juntos para caminharmos à procura de soluções dos problemas que afetam o nosso setor. Muito bom, obrigado mesmo. Diretor, qual é a situação do ensino nas zonas rurais e mais afastadas? A situação do ensino nas zonas rurais e mais afastadas é essa de carência de professores, da falta de salas de aulas. Nós ainda temos salas de aulas improvisadas e isto entristece o meu coração, porque visitei algumas partes da nossa província e fui encontrando, mesmo aqui no Kazombo, alunos a estudar debaixo das árvores, que, como podem imaginar, isso constitui uma ameaça, um risco grande, principalmente no tempo chuvoso. As trovoadas, a ventania, a própria chuva em si, muitas vezes as aulas são interrompidas, mas é mesmo assim que nós vamos comer. Não, o importante é começar, pouco a pouco vamos resolver esses problemas. Não será num abrir e fechar de olhos, mas existe boa vontade de quem dirige a província, de outras autoridades que já aqui mencionamos, para solucionar. O outro problema nas zonas rurais é o êxodo juvenil, talvez trataria assim. Os jovens professores, muitos deles são técnicos médios e pretendem sair para ir em outros pontos para poder então aumentar o seu nível de conhecimento, e são forçados muitas vezes a abandonar os alunos para irem no Luena, Saurimo, Luanda, Benguela, à procura do ensino superior. Por isso é que eu repito que há necessidade de lutarmos para trazer aqui a instituição do ensino superior no sentido de acautelarmos essas situações. E eu gostaria de acrescentar outro elemento. Gostaria que também quem é de direito pudesse velar pela situação do subsídio de isolamento. Poderia também, de alguma forma, incentivar os nossos jovens, nossos professores a permanecer naquelas zonas. Vamos só ter um exemplo. Há localidades da nossa província como Louva do Zambeze, Macondo, Caianda, não temos sistema de comunicação, não temos como nos comunicar. E recebendo o mesmo valor com quem está no Luena, com quem está nas outras cidades desenvolvidas, um pouco mais desenvolvidas, isto prejudica a pessoa que está lá naquela zona e dificilmente permanece e trabalha com vontade de ver as coisas a caminhar. Mas as lutas continuam a ser feitas, tarde ou cedo a situação poderá melhorar e continuarmos um dia a sorrir também. Como é que o gabinete está a combater o abandono escolar, especialmente entre as raparigas? É uma luta titânica, porque as nossas raparigas muitas vezes não concluem pelo menos o primeiro ciclo, outros até não conseguem, outras não conseguem chegar a concluir o ensino primário, principalmente o fator de gravidez precoce e outros fatores também, mas existe foros próprios, temos trabalhado com eles, temos feito algumas palestras, algumas sensibilizações ou encontros de sensibilização, temos dialogado muito com algumas entidades ligadas às famílias, como as autoridades tradicionais, as entidades religiosas que estão ligadas nesse setor, no sentido de nos ajudar, porque esse fenômeno não pode ser alencado exclusivamente ao Gabinete Provincial da Educação. É um fenômeno que afeta a todos nós e todos nós somos chamados a cooperar no sentido de podermos então mostrar às nossas jovens, mostrar aos nossos jovens que o melhor caminho é apostar na nossa formação, porque só o único meio que poderá nos ajudar a nos tirar dessa. Dizia um certo homem que já é de feliz memória, dizia assim: meu filho Eduardo, um dia olhou para mim e disse assim: meu filho Eduardo, para os ricos, para se tornar rico, ele herda. Outros optam por outras vias de ilegalidade, vão assaltando, vão roubando, vão desviando. Mas para os honestos, que não têm pais ricos, o único caminho para ter riqueza, para prosperar, para viver bem, é estudar. E você, Eduardo, tem que apostar neste caminho e tenho certeza que um dia a vida vai te dar motivos para sorrir. E hoje ele já não está entre nós, infelizmente faz 2 meses debaixo da terra, e estamos aqui a confirmar o que ele um dia disse há muito tempo atrás sobre nós. Então nós só temos um único caminho: apostar na formação, na nossa formação, para que um dia possamos
também ter privilégios de conseguir um emprego, não digo só emprego no Estado, mas uma possibilidade de conseguirmos um trabalho que nos dignifica, como dizia a doutora Antônia Agostinete, o trabalho dignifica o homem. É a formação. Boa. Bom, então, a formação aqui tem sido uma obrigação para todos nós. Sim, senhor. Muitíssimo bom. Quais são os planos para a introdução de novas tecnologias nas escolas? Nós temos o Gabinete de Ciência, Tecnologia e Inovação e a esta altura nós estamos a lutar para equipar as escolas secundárias. Estou a falar isso já da primeira mão. Dentro de pouco tempo, Sua Excelência, Senhor Governador, vai fazer a entrega de meios informáticos às escolas secundárias. É a primeira mão que estou a falar isto, não deveria passá-lo, mas preciso, não há problema nenhum. Sua Excelência vai fazer a entrega de meios informáticos às escolas secundárias sob nossa jurisdição, complexos, colégios, liceus, vão receber computadores, alguns meios informáticos para facilitar o seu trabalho. E aos poucos vamos procurando equipá-las, estou a falar das escolas, equipá-las com esses meios para que pelo menos os nossos professores, os nossos diretores possam trabalhar de uma forma condigna. Agora, o próprio Ministério tem outros projetos que também visam equipar as escolas para fazer essas escolas se tornem escolas digitais. As escolas digitais são escolas que foram selecionadas, a nível da nossa província também temos algumas selecionadas, vão receber material informático, material da internet e outros meios para poder interagir com o mundo. Porque hoje, Remy, se uma pessoa que se preza a viver no mundo sem a informática, sem a internet, está longe do mundo ou está à margem do mundo. Então, para estar dentro do mundo, precisamos estar por dentro daquelas situações que ocorrem. Estamos aqui a falar, mas as nossas famílias estão a nos ver graças à tecnologia. E uma escola que forma e não tenha meios informáticos, não tenha meios tecnológicos, estamos a recuar. Já agora não podemos recuar. Temos obrigação de caminhar para frente de maneira que possamos seguir a dinâmica da vida, do mundo. Diretor, como é que está a relação entre as famílias e as instituições de ensino na promoção da educação? Não há educação sem família, porque a família é um núcleo fundamental. Todos nós saímos de uma família. O professor sai de uma família e é membro de uma família. O diretor sai de uma família e é membro de uma família. O aluno sai de uma família e é membro de uma família. Então tem que haver este casamento, tem que haver esta sinergia. Temos que juntar as forças para caminharmos juntos. Por isso é que hoje nas nossas escolas existem direções ou coordenações de pais encarregados da educação. Tem que ter uma comissão de pai encarregado da educação. Qual é o papel desta comissão? Esta comissão vai servir como um advogado, vai advogar os assuntos dos alunos para a direção da escola, os problemas da comunidade para a direção da escola e os problemas da escola para a comunidade. E nós não podemos trabalhar tão somente nós, porque eu fui nomeado por um despacho de Sua Excelência Governador, despacho do diretor, do senhor administrador, para poder desempenhar o cargo de coordenador, o cargo de diretor de escola, o cargo de diretor municipal, porque eu é que mando, não. Nós estamos aí como apenas uns dirigentes, né? os motoristas no volante, mas temos que ter outros membros associados para que este meio caminhe bem. Então, a direção da escola, as nossas direções das escolas trabalham em conjunto com as comissões de moradores. Não basta, mas também temos que ter encontros, temos aquelas assembleias de pais encarregados da educação com a direção da escola para ouvirmos, fazermos a auscultação na tomada de certas medidas, de certas iniciativas. Tem que haver, tem que existir esse acordo entre os pais e a direção da escola. O diretor da escola não pode se ousar tomar uma medida sobre uma determinada atividade, um determinado projeto, uma determinada iniciativa que envolve os pais, que envolve os alunos, sem ouvir também um contributo da comunidade, porque as escolas existem para servir a comunidade. E eu sou professor, disse muito bem, tenho dito aos meus alunos que eu sempre perguntei isto:
Quem é o mais importante na sala de aula? O aluno ou o professor? E a tendência que temos é dizer que o mais importante na sala de aula é o professor. Não, na minha visão não. O mais importante na sala de aula é o aluno. Não, o Estado não constrói escolas para professor. Não procura saber, não, nessa comunidade tem X professores, precisamos ter uma escola, não. Faz o estudo de viabilidade, nessa comunidade tem muitas crianças fora da escola. Depois de identificar a necessidade, constrói-se a escola, só assim que você procura quem é que vai ensinar esses alunos, essas crianças. E nós somos pagos para ensinar os nossos patrões. Quem são os nossos patrões? São os nossos alunos. Eles é que o pai dele, que viu a necessidade, nos contratou. O pai dele, que é nosso pai também, o Estado, ele viu a necessidade dos filhos aprenderem, então constrói a escola, recruta os meninos, contrata os professores, vão trabalhar para os meus filhos e eu vou vos pagar. E ele, o Estado, nos paga por causa do serviço que nós prestamos. Por isso é que eu, quando alguém não presta serviço, não vai ao serviço, eu mando descontar. Porque quem não trabalha não pode ganhar. Tá bem. É injustiça. Tá bem. Será que a tua forma de trabalhar e a tua forma de agir está ligado com a tua vida espiritual? É tudo isso, a mistura. A educação que eu tive dos meus pais, a espiritualidade, a minha vida espiritual fala muito mais alto. Na minha vida, você é meu amigo e talvez já ouvi várias vezes eu dizer isso. Eu tenho 3 reguladores fundamentais na minha vida, que me determina se eu faço ou deixo de fazer. Primeiro, Deus. Tudo que eu estiver a fazer, se eu me questiono, isto é contra a vontade de Deus? Se for contra a vontade de Deus, eu não faço. Se não for contra a vontade de Deus, se é a favor, se não colide com os princípios da minha doutrina, eu não faço. Se não colide, eu não faço. Se colide, eu não faço, digo melhor. Se isso choca com os meus princípios, divinos, eu não faço. Segundo regulador, é a minha consciência. Eu tenho a consciência. Se o que eu estiver a fazer é contra a minha consciência, eu não faço. Eu só faço aquilo que a minha consciência aprova. Terceiro regulador é a lei. Cada Estado tem uma lei. E a lei é para ser obedecida. Não importa quem quer que seja. Nós todos estamos sujeitos ao cumprimento da lei e ninguém pode andar à margem da lei. E o que é que me encoraja? Eu, quando vou para tomar uma decisão, para tomar uma medida, eu consulto a Deus e Deus me responde. Quem pode viver isso é o que é? Como é que ele pode? Porque quem não vive as coisas espirituais não pode compreender delas. Mas sei que você entende bem essas coisas. Eu consulto a Deus. Isso que estou a fazer vai me prejudicar, vai prejudicar a sociedade? Isto é contra? Deus me dá, vale, avança, filho. Depois consulto a minha consciência. Como é? Isso bate? Passa ou não passa? A consciência diz, isso passa. Se Deus aprovou é porque eu também aprovo. Tudo que Deus aprova, a minha consciência aprova. Então eu avanço. Se a consciência não me engana, não me condena, eu faço. Se me condena, eu deixo de fazer. Depois vou me basear no instrutivo que eu tenho. Porque todas as tarefas que nós fazemos na função pública tem um instrutivo. Temos leis, temos regulamentos, temos outras normas, temos estatutos. Então, depois de consultar esses elementos, esses 3 reguladores me dão o aval, avança, puto. Eu avanço. E isso, às vezes, choca com o interesse de certas pessoas. Às vezes choca, porque há pessoas que estão habituadas a fazer de qualquer jeito e você tem que fazer a vontade dele. Não, eu não tenho que cumprir a vontade de ninguém. Eu tenho que cumprir a vontade de Deus, da minha consciência e da lei. Porque quem me empregou é a lei, não é a vontade das pessoas. Fica um pouco difícil isso, né? Tá bem, percebo. Agora, há uma questão, eu até acredito e vou continuar acreditando que o maior tribunal do mundo é a nossa consciência. Eu acredito nisso. Mas agora eu queria perceber qual a diferença entre a compreensão da consciência e a compreensão de Deus. Ou seja, como é que vais perceber que Deus aceitou, a consciência aceitou, Deus aceitou, a consciência não aceitou, então a consciência aceitou, mas Deus não aceitou? Como é que é? Como é que consegue perceber isso?
a consciência fala muito mais das nossas... Deus, quem vive a experiência de Deus, eu sei que você vive, você fala com Deus, você fala com Deus. Algumas vezes quando você está lá no seu quarto, fechado, não quer ouvir ninguém e você comunica, eu falo. Eu às vezes fico louco, eu sou louco, falo com Deus. E às vezes me isolo, fico aí e eu faço algumas questões, questiono Deus, como é? Isso tem que ser, vai ser ou não? Eu posso ou não faço? Eu sou exigente. Primeiro sou exigente com Deus, depois exigente comigo. Primeiro eu tenho que me aproximar a Ele. E a Bíblia diz assim: aproximai-vos a Deus e Ele se aproximará a vós. Se aproximar de Deus é como é despir da nossa carnalidade, tirar os nossos títulos, tirar o nosso ego. Nós nascemos com aquilo, olha, eu sou, eu posso, eu faço. Não, aqui tem que dizer, eu desapareço e Deus aparece. E quando Deus aparece, no momento que eu converso com Ele, Ele me dá orientação. Quando eu estou a fazer coisa, você vem me propõe alguma situação. Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei para público. Eu, quando era diretor do liceu, eu passei mal, porque algumas figuras, outras existem, vieram me tentar para lhes falsificar o certificado. Eles sabem que é crime. É para, por favor, vou ser nomeado, vou ser nomeado. Ainda estão aqui. Querem os nomes? Não, seria bom, não, mas também não precisa. Nunca faria isso de nenhuma forma. Mas eu quero saber se essas figuras estão... Algumas pessoas estão e hoje me olham com muito respeito. Outros é motivo também de ódio, de inveja, de guerra. Esse gajo é armado de que vai... Quando eu entrei pelo liceu, encontrei uma série de situações aí menos agradáveis. Eu tive que usar a lei e tive que usar a consciência, porque esse é o trabalho do Estado. E então, você vem, eu estou a falar já da ação da consciência. Olha, está aqui, é uma pessoa que veio dizer assim: tenho 4 pessoas e cada vai te dar 200 mil. Me dá 4 certificados para essa pessoa. Eu disse: vou ligar agora para o teu chefe para saber se você veio fazer esta proposta aqui. Foi duro. O homem joelhou. Uma outra figura veio, também me colocou essa proposta. Estava no uso das suas faculdades, ele é alguma autoridade, algum chefe, e veio usando a sua. E eu disse: estou a ligar para o seu chefe fulano para saber que você está aqui, para eu depois, se eu posso te passar esse certificado. Não estraga o meu pão, por favor. Joelhou. Eu disse: não, só a Deus joelhará, eu sou o homem igual a você. Muitas lutas que hoje eu vivo, que eu enfrento, é resultante também do meu estilo de vida. Eu aprendi, Remy, permita que eu diga isso e volto a... Tá à vontade. Eu aprendi com meu pai o seguinte: filho, coma o que Deus colocar na tua mão. Primeiro lute, depois ganha. Não ganha para depois lutar. Quero dizer, ninguém pode ganhar dinheiro sem primeiro exercer algum sacrifício. Então, eu tenho que receber aquilo que eu estou a receber, tenho que ter consciência de que o que estou a ganhar é fruto do meu trabalho. Essa é a consciência. Isto é que é a consciência. E a lei está aí. O que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer, está tudo escrito aí, está claro. Está bem, mas diretor, eu pude perceber aqui que a consciência trabalha com o Espírito de Deus. Naturalmente. Aí sim. Naturalmente. Não se divide da consciência de Deus. Não. A voz de Deus, pois, vai ser filtrada na nossa consciência. Porque algumas vezes ouvimos mesmo o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a voz de Deus. Eu, quando falo isso, há quem deve estar se escandalizar. Como é que esse maluco está a falar de Espírito de Deus? Nós que vivemos com Deus, nós que vivemos em Deus, conhecemos quanto é que o Senhor está a nos falar. Nós, às vezes, a nossa carne tenta nos fazer cometer um erro, e Deus vem dizer: filho, isso não é o caminho. E a consciência vai regular também. Muito bom. Sim, sim. Achas que a forma que o diretor age, né, acha que é correto, porque está aí a lei, temes a Deus, isso não causa algum problema com aquelas pessoas que trabalham contigo? Causa, claro. Como enfrentar isso então? Quantas vezes eu caí?
Caiu como assim, diretor? Quantas vezes eu... Ah. Quantas vezes chorei? Quantas vezes qual é o termo? Quantas guerras já enfrentei? Tu acha que és o único que enfrenta a guerra? Nós não enfrentamos? Claro que não. Cada um enfrenta as guerras em função da sua realidade. Cada meio, cada ação tem sua reação. Quando você vem alguém a dizer: olha, me dá um certificado porque tem uma proposta, eu preciso entrar no emprego, e você disse não, para ele não vai pensar que você está a defender a legalidade e a legitimidade das coisas. Ele vai dizer: você está a bloquear o caminho dele, você não quer que ele prospere, não quer que ele consiga emprego para sustentar a sua família. Sim. Então ele vai ficar satisfeito? Não. Não, claro que ele vai se levantar contra você. Quando alguém, filha dele reprovou, já tinha projeto para lhe meter numa faculdade, mas porque a filha não conseguiu convencer, não fez o suficiente para passar, e ela reprova, vem com dinheiro e te corromper, paga, vou te pagar dinheiro para minha filha passar, e você vai dizer: o Estado me paga por isso que estou a fazer, não preciso do teu dinheiro. Acha que ele vai ficar satisfeito? Vai pensar que você lhe ajudou? Claro que não. Vai pensar: você está a impedir que a filha dele progrida. Então vai se levantar contra você. Mas como você é inocente, você não está a fazer de má fé, está apenas a cumprir a sua missão, nenhuma força dessa vai te atingir. Claro, eu tenho dito, somos atingidos, mas não somos derrotados. Aí que está a fazer duas coisas. Diretor, eu estou aqui a perceber assim, uma parte é uma conversa, outra é o evangelho. São duas coisas diferentes, estou a entender assim? A pessoa é a mesma. Você me chamou de quê? Sim. De professor e de evangelista. Sim, tá fazendo. Então, por isso estás a cumprir o teu papel. De acordo. Ok, muitíssimo bom. Se você me chamasse só como diretor, falaria só como diretor. Tá bem. Muitíssimo bom, diretor. Estás a cumprir bem o papel. Sim, senhor. Agora, quais são as metas do Gabinete Provincial da Educação para os próximos 5 anos? As metas. Primeiro, termos uma educação de qualidade. Precisamos ser reconhecidos. E isto começamos no ano passado, enquanto era o nosso primeiro ano de exame nacional, ou dos exames nacionais, recebemos o terceiro, ficamos em terceiro em nível de organização dos exames nacionais. Isto para mim me orgulha porque é o esforço coletivo da minha equipa. Mas atingimos a meta? Não, nem tão pouco. Eu não me convenço com coisas pequenas. Eu procuro ir além. Temos que ter uma educação, uma aluna, um aluno, essa é a nossa meta. Um aluno da 2ª classe tem que saber ler e escrever. Um aluno da 4ª classe tem que escrever uma carta. Não é isso que está a acontecer. Nós temos problemas graves. Na 6ª classe vão alunos que você tem que... Quando eu sou professor de língua portuguesa, quando eu pego a prova do aluno, a primeira coisa que eu corrijo é o nome dele, às vezes escreve com minúsculo, mas isso é um processo, não depende de mim sozinho, não depende do governador, não depende... É um processo todo, e se todos nós nos juntarmos, os professores, os pais encarregados da educação, o Ministério da Educação, o governo provincial que nós representamos, se unirmos o próprio aluno, nós podemos ter um Mochico-Leste, uma educação diferente do Mochico-Leste, comparativamente com outros pontos do país. Este é o nosso desafio. Termos aqui escolas, professores e alunos de qualidade. Nos próximos desafios, termos aqui escolas de formação de técnicos de saúde, técnicos da educação ou professores, dito de outra forma, magistério, outras escolas, não importa qual seja o nome. Temos que ter aqui, pelo menos nos próximos tempos, com a ajuda de outras instituições, e este é o desejo, eu estou a exteriorizar o projeto do governo que nos foi encarregue, o projeto do governador provincial que estamos a cumprir, que é o sonho, que é o objetivo, são os objetivos, termos aqui uma instituição do ensino superior a nível da nossa província, para deixarmos aquela situação que falamos do êxodo populacional, principalmente da juventude. E se isto vier a acontecer, não, eu posso sair de cabeça erguida e dizer, fiz o que deveria ter feito. Mas enquanto isso, se terminar sem acontecer nem metade disso, eu vou sair daqui frustrado. Mas o que é que falta para então acontecer?
Mas Roma não foi construído num só dia. Ok. Nós, passo a passo, estamos a marcar. Muitíssimo. Há pouco tempo, no Lumbala, os alunos terminavam a sexta classe e vinham para aqui. Lumbala que é Kakengue ou Lumbala Kakengue. Hoje, lá já pode-se terminar até nona. Meninos do bairro Jamba saíam do Jamba para vir fazer sétima aqui. Hoje, no Jamba, vão terminar até nona. No Cavungo, poderiam terminar a sexta classe, se a memória não me traiçoeira, nona, mas tinham que vir fazer décima aqui. Hoje já fazem décima lá. No Macondo, deveriam vir fazer décima aqui, mas já fazem décima. Estamos a desconcentrar o serviço, porque o propósito da nova divisão político-administrativa é também aproximar os serviços junto às comunidades. E estamos a começar nessa. E outros passos vão ser dados. E, conforme disse, passo a passo vamos melhorar a qualidade da educação na província e vamos chegar lá. Tenho fé que vamos chegar lá. Ok. Então quer dizer que se não tivéssemos o benefício da nova divisão política administrativa, esse serviço não teríamos, né? Mano, vamos ser honestos. Aqui o sonho seria ver só o Cazombo. O Cazombo em si não representa todo o povo do Mochico-Leste. Mas hoje, quanto é que é a estrada, quanto é que é a luz, quanto é que é a água, quanto é que é a administração, a escola, a saúde chegaria naquelas localidades que eu acabei de citar, Macondo, Louva do Zambeze. Pelo que eu vi, pelo que eu saiba, desde os tempos que lá se foram, só hoje que o carro chega lá. Não vou falar, essa matéria não é do meu domínio, mas hoje você vai para lá, vai ver a esperança, a população tem esperança, tem expectativa, sabe que tarde ou cedo aquilo que está a acontecer nas outras localidades chegarão aqui. Eu pisei pela primeira vez na história da minha vida, pisei no asfalto no Cazombo. Eu nunca tinha, que não existia, eu nasci aqui, saí daqui com pouca idade, com 9, 10 anos, mas nunca tivemos esse sonho até hoje. Hoje eu sou mais velho, sou pai dos meus filhos e daqui a pouco vou ser avô. Tá bem, mas diretor, aí na ponte havia um asfalto lá, nunca pisou lá? De 2 metros. Sim, mas asfalto, diretor. Um em cada lado. Mas asfalto. Um em cada lado. Muito bom, Sim, meu líder. É assim, doutor Eduardazinha, recentemente, como fiz já a minha apresentação, você sofreu um acidente. E eu, se me permite, queria saber como é que ocorreu este acidente. Essa é a parte que acho que alguns estão a esperar para ouvir. E a parte que me dói, a parte que me desmoraliza um pouco, mas eu devo falar isso na primeira mão também. Okay. Primeira mão, até eu estou a invitar a falar para muitas pessoas, mas permita-me, pela confiança que eu tenho, e eu devo agradecer primeiro a Deus, porque se estou vivo é porque a mão dele esteve sobre mim e sobre os meus colegas que estiveram naquela viatura. Nós, no dia 20, por sinal, era o aniversário da minha filha mais amada não, uma das filhas da minha filha, porque os meus filhos todos são amados, todos, se eu fui aí colapso, os meus filhos todos são amados, mas é da minha filha, uma confidente, uma amiga que eu tenho, era aniversário. E neste uma dia, filha de uma amiga? Não, a minha filha é amiga. Ela é filha, sim. amiga, é minha confidente, minha conselheira, é minha tudo. Entendi, é uma miúda que eu nos tratamos de Dazinha, filha, não vou falar o nome dela, não precisa. Fica aí. Ela me chama de Dazinha e quem não conhece vai pensar que são amigos, não, somos pai e filho, mas não há falta de respeito aí. Não, entendo. Aí é mesmo confiança. Não, entendo. E é muito normal. Existe uma interação muito doutor forte. Dazinho, eu passo nisso. Meus filhos agora que estão me chamando de papai, senão antigamente me chamavam pelo nome. O filho, se ele chama pelo nome, o problema pecou contra Deus e contra o mundo. Não. Ok, então nesse dia nós saímos, tínhamos uma orientação superior para ir cumprir, e sabe que está a decorrer a nível da nossa província, a nível do país, o cadastramento presencial dos quadros do setor da educação, e tínhamos que ir para a região a comuna de Lumbala Kakengue. Fomos bem, uma equipa formada por 7 pessoas, 3 poderiam ficar no
no Chilombo, 3 no Lumbala Kakeng, e eu era o árbitro e motorista da equipa também, como diretor do gabinete. Fomos muito bem, como disse, não houve nenhuma irregularidade e fizemos a nossa missão, voltamos, e o senhor administrador comunal lá nos abençoou, comemos e voltamos bem, alegres, e infelizmente chegamos na zona do Lunate. Depois de atravessar o rio, paramos aí a uma escola nesse lado, estávamos a conversar com o nosso colega que encontramos lá para trabalhar, só partimos daí, andamos um pouquinho, escassos metros, a quem vai aproximar naquela curva. Eu perguntei aos meus colegas, a um colega, chefe do departamento, perguntei, chefe Guilherme, daqui para... Qual é a distância que nos separa daqui para Morraco? Ele disse, chefe, só mesmo depois de fazermos essa curva, quando apanhamos a reta, o fim da reta já será no Morraco. Eu disse, tá bom. E só isto. A última palavra foi, afinal, mano, só senti, pum, parecia ser uma bomba. E o volante começaram a me puxar para a vala, me puxa no volante, o tampão, como que chama isso? Sim, o campão abriu. Abriu, bateu no para-brisa, no vidro de frente, e ficamos sem visibilidade. Os nossos carros são de vidro fumados. Ficamos sem visibilidade e cambalhotamos, só sei que cambalhotamos 3 vezes. 2 dos meus colegas começaram a gritar em dialeto, é Calungacam, é Calungacam, é Calungacam, e o outro a dizer, Murichinarés, traduzido, quer dizer, um estava a dizer, meu Deus, o outro estava a dizer, em nome de Jesus. Eu só disse uma vez, Deus nos livra. E quando demos conta, o carro já estava a rolar, com pneus no ar, e depois nos atiraram naquela vala, e graças a Deus posicionou-se de pé. Mas eu não sei, como é que sentiu a reação? Qual é a reação que o diretor teve quando aconteceu esse momento? Eu estava na margem, estava na parede que separa a vida e a morte, mas eu fiquei nesse meio. Nós, não digo eu, porque não estive sozinho, éramos 7, como disse, estávamos entre a vida e a morte, mas a vida falou mais alto. Deus não permitiu, é Deus que não permitiu. Não permitiu que o pior acontecesse. Para os que viram as imagens, eu só partilhei uma imagem, só uma, para não assustar a maioria das pessoas que me amam, como vocês. Então, só partilhei uma imagem. Para os que viram as imagens no spa, no terreno, os médicos que me assistiram, porque tive que deslocar-me para ir à consulta, os médicos que me assistiram perguntaram quem é que veio fazer consulta. Eu falei, sou eu. O que é que aconteceu? Eu fiz acidente e vim fazer um check-up. E eles perguntaram, você fez acidente como? Eu disse, esse acidente debateu aí, não quer. Tá bom, então mostrei as imagens. Disseram, não é verdade. Não. Você saiu ileso. Sim, nesse carro não morreu ninguém. Eu disse, não morreu ninguém, pela graça de Deus. Então, foi o que aconteceu. Encapotamos com a viatura e Deus estendeu a mão, nos livrou dessa situação. Estamos aqui vivos, conforme diz, com muita garra para trabalhar. Porque se alguém estava a pensar que depois disso esse gajo vai desistir, apaga esse pensamento. Eu vou para frente, vou caminhar até que um dia o Senhor diga assim, venha, chegou a hora. E vou lá, mais velho, não é agora não, eu sou muito jovem. Muito bom. Por que o diretor diz isso? Será que havia algum sentimento, pressentiu que possivelmente alguém que não te gosta fez de propósito e aconteceu aquilo que aconteceu e graças a Deus não aconteceu nada contigo? Na vida tudo pode acontecer. Talvez vocês já ouviram algumas especulações, algumas desinformações. Eu prefiro não apontar dedo a ninguém. Se alguém colocou a mão nisso, ele vai cair por terra. E isto já estou a falar como evangelista, como filho de Deus. Não estou falando como diretor. Como filho de Deus, Deus me deu uma missão para levar. E se alguém se colocar no meu caminho,
ou vai se converter de verdade, porque alguns vão na igreja, mas não são convertidos. Ou se converta na verdade, aproveita essa ocasião para se converter, porque é propósito de Deus para mostrar a sua glória, que isso aconteceu na minha vida. Ou esta pessoa vai cair por terra, porque ele está a desafiar ao ungido de Deus. Eu tenho uma estrela. Deus me colocou aqui com um propósito. Não vou morrer por vontade de ninguém. Não vou fracassar por vontade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Eu sei que eu sou uma pessoa muito combatida, disso sei. Há muita gente, há um grupo de pessoas bem identificado, que não querem me ver a progredir, não querem me ver a caminhar. Isto existe, não estou aqui a escamotear, não vamos escamotear a verdade. Há pessoas que já propuseram várias vezes minha exoneração, em todos os lugares onde eu passei, aqui no Kazombo. Há pessoas que já escreveram cartas anônimas, há pessoas que já me queixaram em várias entidades, já fizeram tanta coisa mal, já me fizeram tanta coisa de mal, tanta coisa, mas nunca resultou. E é uma coisa que eles não sabem. Quando você toca no ungido de Deus, ao invés de você lhe abaixar, você está ali a alavancar. Esse é o segredo de quem serve a Deus. Quando mais guerras, mais o Senhor lhe exalta. Então, se alguém, não estou a apontar dedo a um ou a outro, vocês ouviram muita coisa, mas eu prefiro me manter assim, dizendo que quem porventura terá colocado a mão sobre a minha vida para querer me eliminar, ou se converta ou cairá por terra. Não, você vai procurar feiticeiro para fazer. Não, eu não faço isso. Isso é para pessoa de baixo nível, pessoa que não tem chamada, não tem segurança, não confia em Deus. Quem resolve os meus problemas é Deus. E é Ele que não vai admitir que qualquer um se meta na minha vida. Não vai admitir isso. Mas, se é acidente de Deus, então me deu lições para eu me manter mais próximo dEle, para eu servi-lo mais e lhe exaltar mais. Mas se é dos homens, que se preparem, porque grandes desafios virão aí e eles vão enfrentar Deus ao vivo. É necessário, né? Era necessário isso acontecer, né? Era necessário isso acontecer. Mas eu queria saber se, antes de acontecer essas coisas, pressentia alguma coisa que ia acontecer na tua vida? Não pressenti, mas só é uma coisa que as pessoas depois poderão se interrogar. Por que ele pegou o volante para ir conduzir? Havia lá eu tenho trabalhado com um jovem que nos últimos dias não está mais comigo, não está comigo por algumas... Também não tenho carro, então vai estar comigo fazer o quê? Nesse dia esse jovem foi cumprir uma missão ao Luau, depois voltou de manhã, voltou para cá e estava a dormir. Liguei para ele me deu tempo, me dá só um tempo para vir, eu vou aí. Mas o tempo que lhe dei não chegou, ele não chegou a tempo. E eu tenho uma característica, não gosto de pedir batatinhas naquilo que eu consiga fazer. Então eu disse não. Se ele me deu X minutos passaram, lhe dei mais X minutos. Pode ser um não indireto de uma pessoa. Eu aprendi assim. Então peguei ao volante, fomos. E a caminho aconteceu. 2 lições pode-se tirar. Talvez, se ele fosse filho alheio, poderia ficar lá. Talvez Deus não queria que ele fosse. Talvez o pior teria acontecido comigo ou com ele. Como seria? Então, tudo que acontece na minha vida, eu digo que Deus permite, e por isso é que me livra. Porque se Deus permitisse que eu morresse, eu iria morrer. Se não morria, porque o Senhor não permitiu que eu morresse. Como é que está hoje? Será que o diretor está com alguém que está perturbado? Traumatizado. Ou então
Estás com alguma raiva de algumas pessoas? Como é que é? Como é que está atualmente então a tua vida assim, espiritual como também a vida carnal? Mais forte. Mais forte. A vida espiritual mais forte. Atingiu mais likes na vida espiritual. Like na vida espiritual. Atingiu mais nível. Eu subi mais. Estou mais próximo de Deus. Porque Ele me deu lição. Compreendi que entre morrer e viver, morrer não leva tempo. É questão de milésimos. Pode-se perder a vida. E esta oportunidade que o Senhor me deu é para lhe adorar mais, para lhe servir mais, para lhe obedecer mais, para lhe seguir mais. É isso que eu compreendi nessa. É uma pessoa que tem frustração, como é que é? Está traumatizado? Não estou. Não estou traumatizado. Até porque foi provado isso, os médicos disseram, não é necessário, você está consciente, não é necessário fazer exames com um psicólogo, não, você está bem. E eu lhes dei essa garantia, que eu estava bem, eu estou bem, psicologicamente estou bem. Sou humano, né? Sou humano. Há sempre aqueles minutos que aquelas imagens vêm, que tende a entristecer um pouco. Aconteceu há 2 dias, do nada me vieram aquelas imagens na cabeça e eu depois fiquei meio triste. Minha mulher veio e eu quis tomar uma posição um pouco mais radical comigo mesmo. Minha mulher disse, não, você não precisa disso, você não precisa disso, você é servo de Deus, você, a sua característica é essa, continua a vida, o importante é que o Senhor já te livrou, não tem mais nada. E avancei, porque agradeço a minha mulher, também tem me ajudado muito, é uma conselheira verdadeira, então eu obedeço também a ela quando me aconselha, porque ela também me ajuda muito nisso. Boa. E se não fosse o homem de Deus, o que acha que aconteceria? Talvez eu teria morrido. Se não fosse a mão de Deus, não digo só por ser homem de Deus, mas a graça de Deus não tivesse sobre mim, talvez eu teria morrido. O que eu via, eu teria morrido. Vocês viram as imagens, publiquei uma única, mas algumas pessoas viram de perto e não estavam a acreditar o estado em que o carro ficou. Nós não tínhamos a menor possibilidade de nos salvar por nós mesmos. O mais espertos ou inteligentes que fôssemos, não teríamos possibilidade nenhuma de nos salvar daquele acidente. Principalmente nós, os 2 que estivemos à frente. Eu tive que sair de outra porta, porque a porta do motorista estava machucado e eu só estive, permita-me que eu exemplifique, eu estive a 1 quilo, a chaparia do Tejadilho estava já no limite da minha cabeça e a outra chapa do lateral também. E qualquer outro toque, se Deus não permitisse que o carro se mantivesse de pé, se continuasse deitado, eu provavelmente teria fraturado alguma coisa ou arrebentado a cabeça e vocês estariam agora a enterrar e a dizer, olha, o ex-diretor da educação que morreu no acidente. Deus não permite assim. Não. Por isso é que eu disse, não vou morrer de jovem, vou morrer velho, vou morrer de doença quando Deus disser chegar a hora. Não é qualquer um vai atirar por vontade das pessoas, não vou morrer por vontade das pessoas, não vou. Muito bom. Diretor, mais uma Agora há uma outra questão. Está à vontade. Tem ódio, se a coisa que Deus não me deu é ódio. Ódio. Não odeio ninguém. Nesta vida não odeio ninguém. E há talvez, por isso é que algumas pessoas entram com facilidade na minha vida, porque eu sou muito aberto. A minha vida é um livro que qualquer um pode ler, não tenho segredos. Então, eu repudio o mal na hora e ponto final. Você me fez mal, te repudio. Porém, não vou também ser pateta. Qualquer um, aquele que eu acho que esse aqui se arruma contra mim, vou permitir já que tenha morada na minha vida. Também não é isso. Agora é ser cauteloso. Mas aquele que eu acho que esse aqui não me olha da mesma forma como eu lhe olho como ser humano, como irmão, como amigo, como pessoa, eu também procuro criar aí meus mecanismos de defesa, cautela. Lhe excluo na lista das minhas amizades.
porque agora passa a ser uma pessoa perigosa. Se eu tomar conta que essa pessoa está a planejar isto e aquilo, eu não vou também me entregar, estou aqui, não. Podemos até ter boas relações, caso seja uma pessoa que colaboramos em algum lugar, partilhamos em algum espaço. Profissionalismo. Se for no trabalho, passa a ser meu colega de trabalho, apenas. Não vai ser mais meu amigo. O amigo não pensa mal ao outro. O amigo não inveja o outro. O amigo não odeia o outro. Podemos até conversar, podemos até dialogar, podemos partilhar, mas ele tem que saber que eu sei que ele é meu adversário, é meu inimigo, não é adversário. Mas eu não terei coragem de lhe fazer mal, porque eu já tenho quem vai fazer por mim. Quem é que trata os meus adversários? Já está lá. Por que eu tenho que me sujar as mãos para tirar a vida de alguém, para contratar alguém para fazer mal? Para quê? Eu não posso me vingar de ninguém, eu já tenho quem se vinga por mim. Boa. Diretor, de uma forma ou outra, vocês que são homens que confiam tanto a Deus, né? Homens de Deus, e têm uma responsabilidade espiritual, também dão conta quando vocês estão sendo tentados por alguém? Vocês dão conta? Dá Vai conhecer a pessoa, tenta fazer isso? Dá conta, Deus dá sinais. Você pode não saber, eu fulano quer me fazer isso, mas Deus pode te dar sinais de que algo vai acontecer consigo. Em alguns casos, às vezes nos tornamos teimosos. Há vozes, há sinais que podem indicar que alguma coisa não está a correr bem conosco. E às vezes nós desprezamos, depois lembramos, é verdade. Pode se revelar por sonho, por visões, por qualquer outro sinal, que alguma coisa pode vir a acontecer conosco. Mas você não sabe, pode não saber o que é. Mas há coisas que Deus antecipa, te dá alguns sinais, outros sinais é de alerta. Quem dá conta recua, às vezes se não dá conta pode avançar e as coisas acontecerem. Mais tarde as pessoas lembram, olha, antes disso eu já pressentia isto. Quando meu pai morreu, estou a tocar num assunto muito sensível. Sim. Quando meu pai morreu, na segunda-feira, ele não estava doente. Na segunda-feira ligou para mim e falou muito comigo. Fizemos 3 horas ao telefone. Isso é muito tempo já? Foi no ano passado, meu pai fez um ano na Terra. Esse ano é que é? Em 2026. Esse é 2026, o ano passado é 2025, foi em agosto de 2024, minto, não é um ano, já vai fazer 2 anos. Foi dia 1 de agosto de 2024. Quando ele morre, ele liga para mim, falamos 3 horas, e ele disse assim: eu me orgulho da pessoa que você se tornou. Sabe por que eu algumas vezes fui assim duro consigo? E eu dizia, não, dizer para te colocar no lugar onde você está. Qual é o lugar? No lugar de homem, não é no cargo, não. Eu não nasci para ocupar cargos, eu nasci para ser humano, para servir. O pai a falar isso? Ele a me dizer isso. É uma lição. Eu fui tudo aquilo que eu fui contigo para te colocar no lugar, para te fazer o homem que você é hoje. Se um dia Deus me tomar, eu não vou me preocupar, porque te deixei preparado e sei que você vai dar sequência do legado que eu vou te deixar. Falou muita coisa comigo. Voltou a dizer: coma o que Deus colocar na tua mão. Você vai longe, vai caminhar e vai longe, mas sempre onde você estiver, coma o que Deus colocar na sua mão. Eu tenho esse legado, eu tenho que obedecer, tenho que comer o que Deus colocar na minha mão. Se você me oferecer, eu como. Se o meu salário eu como, roubar não posso. Muito bom. Doutor, o que eu vejo agora em ti é alguém, uma pessoa que está mais ligada com a vida espiritual. Não para dizer que antigamente não é, mas há uma mudança e é verdade. Eu sei que a nossa vida espiritual é renovável todos os dias. Eu estou a notar que estás muito forte. E que... Quem me conheceu no passado, me olhou de longe,
vinha um outro e doar. Mas quem se aproximasse de mim, como você, vinha o Eduardo real. Sim, Humano, isso é verdade. humano e servidor. Sou servo apenas. Sim. Eu sempre disse isso nas minhas homilias, pregações, nos meus estudos, no contato com o povo de Deus, na igreja. Eu sempre digo, nós não somos mais nada senão servos. Só somos servos. Muito bom. O resto é resto. Muito bom. O meu cameraman já me deu um toque. Temos mesmo já que fechar. Muita coisa teríamos para conversar. E lembre, eu já disse a princípio que este meu convidado é o dono da casa. Qualquer momento ele estará aqui novamente. Quem precisar dele para justificar ou então para vier aqui com um tema específico, deixa nos comentários e eu convido ele. Ele não tem protocolos, graças a Deus. Últimos meus convidados não são aqueles que têm muitos protocolos, não, são aqueles que querem me ver a crescer. Eu agradeço muito a eles por tudo que fazem para mim e para o meu estúdio do Remi Factos. Diretor, mais uma vez muito obrigado por fazer parte do Remi Factos. Eu, só para não fechar assim, queria que deixasse algumas considerações no canal do Remi Factos. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, a equipa que aqui trabalha mais uma vez. Dizer que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. E se esse é recado particular, se há alguma pessoa que algum dia o diabo lhe usou para pensar mal contra mim, eu tenho duas opções para lhe dar. Primeiro, se converta a Cristo e caminhemos juntos. Segunda, se persistir, a máquina que está a vir atrás vai lhe passar por cima. E esta máquina sai do céu e não falha. Esse é o recado que eu deixo. E quanto isso, aqueles que amam, que acompanham a minha vida, que me ajudam a crescer, continuem a orar. Ainda tenho muito mais tempo para servir, porque eu só fui chamado para servir, mais nada. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Muito obrigado, doutor Eduardo Dazinha, por essas últimas considerações e por fazer também parte do canal do Remi Factos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Então, esta foi a conversa com o doutor Eduardo Dazinha, ele que é o diretor provincial do Gabinete da Educação a nível provincial. Ele também é evangelista, por isso que ele deu aqui um evangelho muito grande para nós. É diretor, é professor e tem mais outras coisas que não posso aqui anunciar. Por favor, subscreva no meu canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal do Remi Factos e fique com Deus.